né? É um momento, Paulinho, de muita preocupação para nós. Mexe com pessoas, com famílias inteiras que dependem desse trabalho, né? E, portanto, a nossa posição é uma posição de... A gente se solidariza com essas pessoas, porque elas foram enganadas. Eu entendo que prorrogar esse tempo era nada mais, nada menos do que levando-se em conta o período eleitoral. Você imagina se isso tivesse sido feito antes das eleições. Então se segurou, prometeu, né, e adiou esse concurso, né, tendo em vista as eleições. Então as pessoas estão se sentindo enganadas e é um momento muito delicado para cada uma. Fizeram seus compromissos financeiros, né? Agora de repente tem que sair, e quando sai esses contratados, Paulinho, uma outra coisa séria, sai sem nenhuma garantia de direitos trabalhistas, não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. Né? Então isso é uma preocupação muito grande, é um momento delicado, como nós já dissemos, mas entendemos que foi a Justiça, o Ministério Público deu todos os prazos possíveis para essa situação ser resolvida, né, pelo que você já colocou aqui, que nós já tá vindo discutir, né, isso se estende desde essas contratações desde 2009. Desde 2009. Então, por que às vezes eu questiono muito por que os nossos governantes não gostam de concursados, não gostam de fazer concurso? Porque o concursado, ele realmente ele está sendo concursado para um cargo que ele vai exercer aquele trabalho que ele se propôs a fazer. Ele não se propôs a pegar bandeiras, nem tampouco estar em esquinas com bandeiras, nem entregando panfletos de candidato A ou B. E os contratados foram utilizados no período da campanha eleitoral para fazer esse trabalho. E eles faziam, né, e acreditando de que isso não seria resolvido, que não teria concurso. Agora, houve concurso, são 900 vagas que estão aí para serem ocupadas, né? Com certeza são pessoas que passaram, as pessoas passaram no seu concurso, querem a sua vaga, e, portanto, o Ministério Público tem que agir, independente de oposição, independente de situação. Não é querer nosso, não. Agora, se você me perguntar, Paulinho, você é a favor do que foi feito? Sou. Eu sou a favor do que o Ministério Público está fazendo. As coisas têm que ser corretas. Não dá mais para um contratado estar trabalhando sem nenhuma garantia e nem não desenvolvendo o seu papel como se deve. Concurso público é legítimo, eu defendo isso a nível estadual. Temos as terceirizadas do Estado, inclusive faço parte de uma, mas o tempo todo estou reivindicando concurso. Temos que acabar com essa história tanto de terceirização como de contratação sem concurso público. Né? Porque é o concurso que dá a garantia, que dá a dignidade para o trabalhador fica autônomo, o trabalhador é independente, o trabalhador está ali livre para exercer o seu trabalho. E ele tem o direito ainda mais de fazer suas escolhas, de pensar sua vida, de pensar o que é melhor para ele e para o seu município. Então é o concurso público que nós defendemos, estamos aqui, me solidarizo com essas pessoas, com essas famílias que foram enganadas, né, que de uma certa forma eu quero assim informar para a população, cheguei em situações, em residências de amigas minhas, de pessoas muito queridas, que diziam: Cida, eu tenho que ser sincera com você, eu não vou mais votar em você. Eu não vou votar porque minha filha, meu parente, não sei quem, foi contratado e disse que se fulano de tal não ganhar a eleição, vai perder o emprego. Né? Ganhou 6 eleições e ele está agora sendo demitido porque era a verdade era essa. Né? Infelizmente chegou a hora e essa hora tem que acontecer. E está aí a população, né, mais de 3.000 pessoas envolvidas, porque tem 1.800 contratados, mas se cada pessoa tem 5, 6 pessoas envolvidas nessa história, que depende disso. Não é? É um momento de tristeza, Paulinho, para todos nós. Eu considero um momento de falta de planejamento da gestão anterior. Faltou-se pensar mais no povo, faltou-se pensar mais nas consequências de uma contratação dessa, vésperas de um concurso. Faltou-se pensar mais no povo, no sentido de que o concurso é que iria realmente resolver o problema. Ontem, na sessão, a Fátima Siqueira, que é a presidente do sindicato dos funcionários municipais, ela nos repassava que em conversa com o Ministério Público, né, na reunião que teve, inclusive, com os funcionários, de que precisaria, realmente se teria
que chamar esse pessoal. E se algumas vagas, né, que com certeza são 1.800 contratados, com certeza vão ficar escolas, vão ficar alguns equipamentos de saúde sem pessoal, esse pessoal poderia, a discussão era se alguns funcionários retornariam por um determinado tempo, enquanto se faz um novo concurso para suprir essas vagas. Eu acho correto, Paulinho, eu acho que precisa realmente, é um pessoal já preparado, capacitado, né? Se utiliza desses 90 dias, ou o prazo, que eu não sei qual é o prazo que está sendo estipulado pelo Ministério Público, para se fazer um novo concurso para suprir essas vagas. E é um tempo também que essas pessoas se preparam para isso. Né? As pessoas pagam suas dívidas, as pessoas começam a estudar também para esse concurso, né? Então eu defendo essa posição de que essas pessoas retornem enquanto isso se resolve, porque não pode, de forma alguma, o sistema de saúde não funcionar e nem a educação. As salas de aulas precisam dos professores. E Iguatu não pode parar. E Iguatu não pode, de forma alguma. Eles disseram isso o tempo todo, que não pode parar. Então nós também entendemos isso. Né? Os serviços essenciais, como principalmente os agentes de endemias, estamos numa época chuvosa, a questão da dengue é uma questão muito séria, né? Então ninguém pode deixar de ter esses funcionários, né? Porque trava a máquina. Trava a máquina, então é preciso ter o bom senso. Eu acredito que é isso que o Ministério Público, juntamente com a administração, está tentando se resolver. A questão né? Eu acho que a questão aqui, que eu quero colocar bem claro para a população, não existe culpados. Não é vereador da situação, nem vereador da oposição. Não tem culpado. Tem uma situação que foi criada, né, onde se contratou temporário sem concurso público e que um dia isso teria que se resolver. A própria justiça iria, desde 2009, 2010, que estão fazendo essas contratações, que se teria que fazer esse concurso público. Então isso iria chegar a algum momento. Não é que foi a situação ou foi a oposição. É um problema seríssimo para o novo administrador. Né? Infelizmente ele vai ter que, qualquer gestor que tivesse ganho as eleições passadas, iria enfrentar essa questão. Não é? Agora, Paulinho, o que foi que faltou? Faltou a verdade ser dita no período correto. Né? Então as pessoas se sentem enganadas, as pessoas estão se sentindo como que a história que foi contada para elas das eleições não é a mesma depois da eleição. Né? Então essa é a questão. Nós da oposição estamos lutando para que se tenha um concurso, para que essas vagas sejam supridas com concursados, e também defendemos de que, se precisa de 90 dias para fazer o concurso, essas pessoas deverão ocupar seus cargos para que possam se preparar melhor, tanto para o concurso, como também para pagar suas dívidas e se organizar psicologicamente para essa saída.